Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal dos primeiros anos? Espero que vocês estejam bem, tá? A gente está aqui trabalhando bastante, preparando as aulas para vocês, as atividades, né? E aí a gente espera que vocês estejam com o mesmo empenho, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Para vocês acompanharem no livro de vocês, no material didático, a gente está no capítulo 2. Tudo bem? Vamos lá então? Nesse slide eu coloquei para vocês que quando a gente fala nessa denominação, né, de ciclo biogeoquímico, bio ele significa vida, geo lembra, né, da questão da terra, e químico que envolve alguma substância química. Então, na verdade, todos esses ciclos que a gente vai falar, ele vai envolver a participação dos seres vivos, mas a questão também do solo, né? Então, que eles vão usufruir bastante do solo, tá? Para produzir algum tipo de substância. E, ao mesmo tempo, essas substâncias que a gente está falando com a participação do solo, vai envolver a questão da produção de um monte de substâncias químicas, tá? Os principais ciclos que a gente vai ver aqui, eles envolvem o ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Tem mais outros ciclos, mas esses aqui são os principais que a gente vai falar aqui hoje. Eu coloquei para vocês uma imagem do ciclo da água. Então, quando a gente observa esse ciclo, a gente pode reparar o seguinte, né? Que o tempo todo vai acontecendo evaporação da água do mar, tá? Além do mar, também acontece a transpiração, a eliminação de água na forma de vapor de todos os seres vivos, né? Que a gente está o tempo todo transpirando, as plantas, né? Os outros animais, o solo também vai, né? Acontecendo de evaporar a água presente no solo. Essa água sobe, vai formando as nuvens, né? E essas nuvens, o que vai acontecendo? Elas vão se unindo cada vez mais e vai estimular a questão da precipitação. Então, a chuva, né, que é a precipitação, ela vai devolver essa água para esse meio ambiente, para os seres vivos. Então, por isso que a gente fala o nome ciclo. Tudo que envolve ciclo significa que ele não tem começo, meio e fim, tá? Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês a grande importância da água, né? Então, a questão de que todo ser vivo depende da água para a realização de ter uma melhoria, né, nas suas atividades vitais, na questão do metabolismo, né? Que o metabolismo significa o funcionamento de todo o nosso organismo, né? E não só o nosso, mas de todos os seres vivos, tá? Eu coloquei aqui que a água ela tem uma alta capacidade de absorver, de reter calor, alta tensão superficial, então ela faz todo esse processo da movimentação, da retenção da água em pequenos poros, né? Então o nosso corpo ele é formado de água, tá? Solidificação, olha lá, molécula que se expande ao se congelar. Então é só a gente parar para pensar nas geleiras, né? O tamanho delas e depois quando elas vão acontecer no derretimento, que vai mudando também o tamanho, né? Senão, o que acontece aqui nesse caso? Eu coloquei o caso contrário: o gelo afundaria, congelaria reservatórios de água, né? Dessa água líquida de baixo para cima. Então, por exemplo, o tempo todo, quando a gente fala de congelar, né? A gente está falando da posição que vai acontecendo todo esse congelamento, né? Aí, olha só, se congelasse os reservatórios de baixo para cima, todos os seres vivos que estariam ali já iriam morrer rapidamente. Então, por isso que não é dessa forma que vai acontecendo o congelamento, tá? Eu coloquei uma imagem aqui para vocês mostrando a quantidade de água que a gente tem. Então, a gente percebe que os oceanos, eles apresentam a maior porcentagem de água, né? Olha lá, 97%
5% mais ou menos. Né? Então, para ter formado toda essa concentração, ela precisou de milhares de anos. Depois a gente tem as geleiras, cerca de 2,15%, né? A água subterrânea que nós temos, 0,31%, olha lá. Lagos, 0,009%, atmosfera, 0,001%, e olha a porcentagem dos rios mediante o que a gente tem de oceano, né? 0,0001%. Então, assim, é por isso que a gente fala tanto dessa questão de economizar água, né? Essa outra imagem, a gente pode perceber o impacto humano que acontece mediante, né, a gente está o tempo todo usufruindo de maneira inadequada também. Então, a questão da poluição, né, dos rios, dos mares, dos aquíferos, né, o uso excessivo de substâncias agrícolas, né? Então, o uso excessivo tanto de agrotóxico quanto de fertilizante, tudo isso vai poluindo esses ambientes. A questão o esgoto mesmo, doméstico, industrial, né? Os resíduos de todos os seres vivos, das fezes, urina, né? Então, a agroindústria, a gente sabe que ela ocasiona um efeito muito drástico mediante a tudo que a gente está falando aqui da poluição, né? Eu fiz assim porque a minha filha veio aqui para querer falar aqui, para gritar. Aqui nós temos mais um ciclo da água, né? Então, mostrando um pequeno ciclo que mostra a evaporação, a condensação, a chuva, e um ciclo grande que já mostra a transpiração, a respiração das plantas, né? Os morros cobertos da floresta transpirando, formação de lagos, a água que vai se infiltrando no solo, a condensação da chuva. Então, ele é um ciclo muito maior do que esse pequeno ciclo que a gente viu até então. Bom, o ciclo do carbono, ele também está muito correlacionado, né? Então, assim, todos os seres vivos apresentam átomos de carbono na sua composição química, né? Mas a gente tem a correlação da fotossíntese e da respiração. Então, na respiração, um dos gases que a gente elimina é o gás carbônico, né? O CO2. Esse gás carbônico, ele é captado pelos vegetais. E aí, a planta, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo da fotossíntese. Então, ela capta esse gás carbônico e ela vai gerar a produção da glicose, que é o alimento dela. Então, por isso que a gente fala que as plantas são autotróficas, porque elas produzem seu próprio alimento, né, que é a glicose. E aí, com isso, por consequência, vai liberar para a atmosfera o gás oxigênio, tá? Se vocês olharem aqui a imagem, todos os seres vivos, independente se é ser humano, se são outros animais, né? A própria madeira, tudo isso libera CO2, né? Os animais, no processo também da decomposição, junto com as bactérias e os fungos, a poluição aqui atmosférica, tudo isso, né, libera o CO2, tá? E o tempo todo as plantas vão captando esse CO2. O que a gente tem que lembrar? Que a planta, além de ela fazer a fotossíntese, ela também respira, ou seja, ela também libera o gás carbônico, né? Então, respirar é ao contrário de fazer a fotossíntese. Então, é errado dizer que a fotossíntese é a respiração das plantas, porque não é. Fotossíntese é o processo de que ela vai gerar a produção do seu próprio alimento, por consequência, ela libera o oxigênio. Ao mesmo tempo, ela capta esse oxigênio e produz gás carbônico. Então, a fotossíntese ela é feita durante o dia, porque ela precisa de luz para ativar a clorofila que está presente nas folhas, tá? E a respiração é feita 24 horas, ou seja, é feito o tempo todo, porque se qualquer ser vivo para de respirar, inclusive as plantas, vai morrer. Tudo bem? Eu coloquei aqui para vocês, por que o carbono ele é importante? Então,
todas as nossas moléculas de todos os seres vivos é formado pela base do carbono. Então, a constituição química molecular, ela tem carbono. Então, qualquer ser vivo tem na sua composição da estrutura da célula carbono, tem nas membranas, tem no DNA, né? Outra coisa que eu coloquei, estoque de energia, o açúcar, lipídio, proteína, né? Tudo isso que tem na composição nossa celular, na verdade, é formado por carbono, né? Além de outros compostos químicos. Os combustíveis fósseis, que nem eu coloquei aqui, o petróleo, o carvão, o gás também, né? O carbono ele também ajuda a regular o clima, então aí a gente pensa no efeito estufa, né? O excesso do gás carbônico e o gás metano também que é liberado, né, pelos poluentes, enfim, ele também tem a composição do carbono. Então, falando do efeito estufa, vocês olhando a imagem aqui, vocês vão percebendo o que a gente acabou de falar. Quanto mais aumenta a liberação de gás carbônico, seja dos seres vivos, seja dos poluentes, esse gás carbônico ele tem uma grande afinidade química com os raios solares. Aí os raios solares penetram no planeta Terra, como vocês estão olhando na imagem aqui, né? E ao invés do raio solar entrar aqui no planeta, irradiar e ir embora, não. Ele tem uma combinação molecular química muito intensa com o CO2. Quanto mais gás carbônico liberado, mais o que vai acontecer? Mais vai se juntar e os raios solares, ao invés de irem embora, eles vão ficando aqui. E isso vai gerando o aumento da temperatura aqui do nosso planeta, né? E aí esse aumento, ele vai ocasionar o quê? Se a temperatura vai ficando cada vez maior, derretimento das calotas polares, né? Muitos seres vivos acostumados a algum tipo de temperatura já passam a não sobreviver mais, e uma série de outros efeitos que depois eu vou passar para vocês também fazerem uma pesquisa em cima disso, tá bom? Então, olha só, pessoal, esse slide ele está mostrando o ciclo do nitrogênio, tá? Esse ciclo do nitrogênio, então, ele vai mostrar a capacidade que as bactérias, que são bactérias fixadoras de nitrogênio, elas têm de captar, né, juntamente, elas moram dentro de raízes de plantas, que são as plantas leguminosas, e aí o que elas vão fazer? Elas vão absorver esse nitrogênio juntamente com o gás oxigênio presente nas próprias plantas, no solo, e elas vão agora transformá-lo nos nitritos e os nitratos, então o NO2 e o NO3. Na verdade, por que isso é importante? Porque nós aqui, principalmente, vamos pensar no grupo dos animais, das plantas e outros grupos, a gente não consegue absorver o nitrogênio na forma pura. Então, o nitrogênio ele entra no nosso corpo cerca de 78%. Da mesma maneira que esse 78% entra, ele também vai embora, né? Então, o gás nitrogênio a gente não consegue absorver, mas o nitrito e o nitrato, que são compostos extremamente importantes para todos nós seres vivos, a gente absorve, né? E quem vai produzir isso? Então, são essas raízes dessas plantas leguminosas, mais, né, as próprias bactérias que vão fazer essa fixação. Se vocês olharem aqui a imagem, vocês vão perceber, né? Como eu sempre falo para vocês, que o ciclo não tem começo, meio e fim, tá? Mas o processo da nitrificação aqui, olha só, as bactérias estão aqui, fixadoras do nitrogênio, né? O tempo todo nós temos seres que também vão morrendo, ou excretam alguma substância, então tudo isso vai sendo produzido a amônia, tá? Que é o NH3, né? E aí, o que vai gerar aqui? Na verdade, vai começar a ocasionar esse NH3, eles começam a absorver aqui nas próprias raízes, e essas bactérias fixadoras, elas vão estimular a produção do nitrito, né, o NO2, e depois do nitrato, o NO3. Então, todo esse processo para formar o nitrato, a gente chama de nitrificação. E o inverso, para voltar o NO2 puro para a atmosfera, a gente vai chamar isso de desnitrificação. Vamos ver o slide a seguir, que vai mostrar também uma outra imagem que vai melhorar para vocês dar uma clareada um pouquinho melhor.
Então, olha só, o que a gente pode perceber aqui nesse ciclo do nitrogênio? Eu tenho o NO2 atmosférico, aí vai gerar as bactérias do gênero Rhizobium, né? Elas vão juntar todo esse processo da decomposição, da excreção dos seres vivos, né? Vai primeiro passar pela etapa da formação da amônia. A nitrosomonas, ela vai transformar essa amônia em nitrito e depois vai gerar a formação do nitrato, que é o NO3. Aí já vem a bactéria do gênero Nitrobacter para transformar o NO2 para adicionar um oxigênio a mais para a formação do nitrato. Né? Então, do Rhizobium para o Nitrosomonas, a gente chama esse processo de nitrosação. Da Nitrosomonas para Nitrobacter, nitratação. Todo esse processo aqui, até a formação do nitrato, a gente chama de nitrificação. As bactérias do gênero Pseudomonas, elas vão fazer o processo inverso. Então, elas vão pegar o nitrato e vão transformar isso de novo para o NO2 atmosférico. Esse é o processo inverso, Pseudomonas desnitrificação. Tudo bem? Então, olha lá, eu coloquei para vocês a importância do nitrogênio. Então, a gente já falou disso, dos 78% da atmosfera. Falei que faz parte, né, da composição fundamental da vida. Então, nós temos o aminoácido é formado por nitrogênio, proteínas, músculo, hormônio, material genético, né? Os vegetais, ele é considerado um macronutriente, porque ele é um dos principais aqui do processo da absorção. Ele também faz parte do ciclo do carbono, com essa questão do aquecimento global. O óxido nitroso é o que gera também um gás de efeito estufa. E esse nitrogênio utilizado excessivamente através de fertilizantes, né? De agrotóxicos para induzir a planta a crescer mais rápido, dar fruto mais rápido, flor mais rápido que for, né? Ele em excesso também vai gerar uma grande contaminação da água e alguns processos químicos aqui interessantes, que é a eutrofização, onde o excesso de adubo, quando despeja em lagos, rios, oceanos, ele vai gerar uma proliferação muito elevada de algas. Essas algas vão ficar na superfície do lago, do rio, vai impedir a entrada da luz do sol, né, de penetrar nas camadas mais profundas do ambiente aquático. Os seres vivos vegetais que ficam embaixo d'água param de fazer fotossíntese sem a presença da luz. E com isso, os animais que se alimentam desses vegetais também morrem. Então, gera um baita desequilíbrio ecológico, tá? Então, quando a gente vê aquela camada verde de algas em cima de rios e lagos, que aparentemente a gente acha bonito, por ser um fenômeno mais natural, isso está mostrando um baita desequilíbrio ecológico ali, tá? Um outro ponto importante que eu coloquei para vocês é a questão do rodízio de culturas. Então, quando a gente faz a alternância de produzir, né, vegetais, a gente vai permitir aquele solo ficar sempre fértil, né? Os vegetais vão mudando de absorver os compostos químicos presentes ali, e isso faz com que a gente evita também bastante de usar muito fertilizante, esses agrotóxicos, compostos químicos e afins, tá? Eu coloquei um slide também mostrando para vocês a questão dos transgênicos, que eles também, às vezes, a gente fala de genes que são responsáveis já para a fixação do nitrogênio. Isso acaba sendo um fenômeno interessante para evitar utilização de adubo, né, de compostos químicos. E aí a gente também pode ter um alimento mais saudável do que ficar usando esse monte de substância química que as pessoas acabam despejando, né, nos próprios vegetais. Quando a gente olha aqui o ciclo do oxigênio, ele tem uma semelhança muito grande com o ciclo do carbono, né? Então, aqui mostra a respiração dos seres vivos, o processo da fotossíntese, que libera o oxigênio para a atmosfera, mas ao mesmo tempo, todos nós seres vivos, inclusive as plantas, respiramos, liberamos o gás atmosférico para, né, a própria atmosfera. A transpiração também induz a liberação, né, do oxigênio através da molécula da água,
né? A morte, a decomposição dos seres vivos também faz a liberar gases como o gás oxigênio, tá? Então, tudo isso aqui a gente percebe que tem a correlação com todos os ciclos, se a gente parar para pensar, né? O ciclo da água, do oxigênio, do gás carbônico e do próprio nitrogênio. Eu coloquei um slide importante para a gente fazer uma reflexão aqui, né? Para a gente parar para pensar de economizar água, apagar a luz, né? Principalmente em locais que, por exemplo, durante o dia, em locais que a gente não está utilizando naquele momento. Vamos usar menos papel, menos sacolinha plástica, vamos consumir menos carne, mais alimentos orgânicos, passar a deixar o carro mais em casa. E agora que a gente está nessa quarentena, o carro quase nem está saindo, né? E vamos viver de uma maneira mais sustentável, vamos ser mais voluntários, ou seja, pensar nessa questão mesmo da mudança do mundo, tá? Os próximos slides eu quero que vocês deem uma lida também. Qualquer dúvida, podem me escrever, mandem e-mail ou também escrevam dúvidas lá no Google Classroom e eu vou passar atividades para vocês em cima dessa apostilinha aqui, tá bom? Então, por enquanto é isso. Um super beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos familiares e a gente vai conversando. Tchau, gente. Não esqueçam de ver os demais slides que estão aqui, tá bom? Um super beijo.